Uma bênção poderosa para todos vocês, meu querido, neste programa Arte da Vida. A vida que deve se tornar uma arte. Hoje iremos olhar e pensar, refletir um pouquinho mais com vocês sobre o déficit da mente. Quantas pessoas autistas não se encontram no meio e não sabem viver no meio da sociedade? Vamos lá, daqui a pouco volto. Entramos então neste programa Arte da Vida, querido Deus possa te dar a alegria que nós temos para poder estar contigo, entre aspas, eu quero agradecer mesmo você, porque nos permite de poder entrar na sua casa. Anteontem encontrei uma pessoa numa cidade aqui do Brasil que falou: padre, obrigado, como eu gostaria que este programa fosse um pouquinho mais comprido para poder enfrentar junto, porque 20 minutos são mesmo pouco. Nós temos este tempo e vamos usar plenamente este tempo para poder com você colaborar para uma sociedade melhor. Então, vamos analisar hoje este programa que sobre os déficits mental, né? Como é impressionante, porque infelizmente estas pessoas muitas vezes são colocadas de lado, e quantos pais não aceitam essas pessoas que mostram agitação ou depressão, não sei o quê. Vamos perguntar a especialistas o que é esta realidade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem atingido de 3 a 5% das crianças da nossa sociedade. E muitos pais não conseguem ajudar os seus filhos por falta de conhecimento. E no programa de hoje, essa é a nossa tarefa, é a nossa missão de trazer alguns esclarecimentos para você. Na verdade, assim, é um tema muito atual, né? Assim, hoje em dia as pessoas comentam bastante e assim, até tá muito estigmatizado hoje em dia. Por quê? Porque assim, qualquer pessoa, até no senso comum, olha, observa uma criança um pouco agitada, gastando energia, já pensa, olha, a diagnóstico é o transtorno de déficit de atenção. E na verdade não é dessa forma, a gente sabe que o diagnóstico é dado de uma outra forma, é toda uma história da criança, são profissionais da saúde que podem avaliar e diagnosticar. É algo muito delicado para ser tratado dessa forma, né? Da forma como nós estamos diagnosticando hoje as pessoas. O transtorno de déficit de atenção, muitos estudos dizem que ele é neurobiológico, né? Que as causas são de fatores genéticos ou ambientais e que eles se iniciam na infância e que eles podem te acompanhar até a vida adulta. Algumas características desse transtorno, que muitos estudos apontam, são o quê? A inquietação, a agitação, a dificuldade de se concentrar numa tarefa. A criança está ali tentando se concentrar e qualquer estímulo externo, a criança já se dispersa e já não consegue mais. Muitas vezes tem pouca tolerância à frustração. Muitas vezes quando ela é contrariada ou muitas vezes não tem a paciência de esperar a sua vez, muitas vezes dá respostas antecipadas, muitas vezes também são desorganizadas. Então assim, são algumas características desse distúrbio. Porém, isso não quer dizer que crianças que são assim, a gente pode dar um diagnóstico ou avaliar dessa forma, só o profissional da saúde mesmo. Déficit de atenção é uma doença que atinge principalmente as crianças, podendo chegar até a idade adulta, alterando o seu comportamento familiar e afetivo. É importante começar cedo o tratamento quando se diagnosticar essa doença. Quando se fala déficit de atenção, falta de atenção, baixa atenção, hiperatividade, menino muito agitado, precisa nomear bem em que grau, em que instância está esse sintoma. Existe sim o déficit de atenção, existe a hiperatividade que é diagnosticada por um bom neurologista, por um bom psicopedagogo. Você faz essa investigação, tem uma bateria de testes que você identifica. Normalmente eu sempre falo o seguinte: o ser humano tem um vazio. Esse vazio precisa ser preenchido. Esse vazio o ser humano ele traz desde quando ele nasceu, quando ele perdeu
a barriga da mãe, que era o grande paraíso. E depois que ele perdeu quando ele foi expulso do paraíso, porque quando ele estava dentro da barriga da mãe, ele era protegido, lá ele tinha atenção, lá ele tinha um calor, o afeto. Quando ele saiu da barriga da mãe, ele perdeu, ficou uma falta. Essa falta só é preenchida por amor. Essa falta é preenchida quando ele vai no colo da mãe e lá ele experimenta um amor, um solo. Esse colo sustenta a criança. Esse colo dá segurança para a criança. Esse colo faz com que a criança se sente amada. Esse colo tranquiliza a criança. E muitas vezes, quando uma criança sai da barriga da mãe, e dependendo do ambiente, dependendo da situação, da construção desse vínculo mãe e filho, se isso não acontecer do modo saudável, pode gerar sim transtornos, pode sim grandes causas. Criança, quando está sendo amamentada, ela está sendo sustentada afetivamente e fisicamente pela mãe. E a criança acompanha o olhar da mãe, ela está amamentando, ela fica presa ao olhar da mãe. E aquele olhar da mãe sustenta a criança. Aquele olhar da mãe reconhece a criança. Aquele olhar da mãe dá sustentabilidade para a criança ser serena. Esse olhar da mãe faz a diferença na sua construção física, afetiva, emocional. Porém, a mãe hoje amamentando aquela criança e ela não fixa esse olhar no olhar da criança. É aquela mãe que está amamentando e fala, atende o telefone, olha a panela que está lá no fogo, até grita e começa a falar. E a criança fica buscando o olhar da mãe, a mãe agitada naquele processo de amamentação, põe lá e grita e vai. Essa falta de atenção gera déficit de atenção. Hoje você vê uma criança que não consegue se sustentar. Essa criança não consegue prestar atenção. Essa criança tem dificuldade de escutar, ela não tem recursos para sustentar, ficar sentada na cadeira, ela não consegue prestar atenção, não consegue, é uma força além dela. Agora, é uma criança agitada e aí encaminha-se, faz a bateria, mas e a causa? E muitas vezes a causa está na ausência desse olhar que faltou lá atrás. Viu que interessante, não? Aquilo que falam para nós, psicólogos, pediatras, não? Assistentes sociais, queremos escutar todas estas pessoas. Ainda agradecemos a Everaldo mesmo porque falou para nós. Muito vale a atenção que você, mãe e pai, dá para esta pessoa, porque esta doença, esta deficiência, este autismo, quem sabe pode ser melhorado na medida que você, desde quando ele é criancinha, nenenzinho, bebê, você tem uma atenção muito amorosa sobre esta pessoa. No segundo bloco iremos aprofundar um pouquinho mais, daqui a pouco. Entramos no segundo bloco, então, neste programa. Vamos entrar agora na pergunta: como os pais podem perceber este tipo de doença e que tipo de reação os pais podem ter para melhorar esta que nós chamamos de deficiência? Vamos lá. O déficit de atenção atinge principalmente as crianças e muitas vezes os pais, por não conhecerem a doença e não saberem reconhecerem nos filhos os sintomas desse distúrbio. O professor, como ele está dia a dia com a criança e ele mesmo é o responsável por aplicação de atividades que exigem mais concentração, então é mais fácil dele perceber se a criança tem esse transtorno, né? E daí, ao perceber, encaminhar ao profissional responsável, né? E também saber como que ele vai lidar, né? Diante daquela dificuldade da criança. Eu acho que a parceria com a família também ajuda bastante, né? Porque os pais não têm conhecimento desse déficit, né? Eu acho que é o professor que tem que ser esse mediador, porque só assim ele vai conseguir ajudar essa criança. Diferente do sentimento que muitos profissionais sentem
de ter uma criança com deficiência ou com dificuldade dentro da sua sala de aula, muitos veem isso como peso. Para mim, não. Eu me sentia muito feliz quando eu chegava na minha sala de aula e encontrava esse aluno, né? Porque eu sabia, nossa, hoje eu posso desenvolver mais uma atividade, mais uma etapa que a gente vai avançar. E o que me deixava mais feliz era a confiança que ele depositava em mim, né? Porque com isso eu conseguia ajudar. Você pode estar se perguntando como superar esse problema, porque talvez você tenha o mesmo problema com o seu filho no déficit de atenção. Nós conversamos com uma mãe que superou toda essa dificuldade. Então ela vai nos ensinar e também vai nos falar de toda a sua experiência. Vamos acompanhar. Eu descobri que o meu filho tinha déficit de atenção e hiperatividade há 9 anos atrás. Ele estava com 9 anos de idade e aí eu percebia que todas as vezes que a gente ia fazer lição de casa ele era muito disperso, muito distraído. Então foi passando 2 meses, 3 meses, 6 meses e ele não melhorava, sempre tinha aquele sintoma. Mas quem me chamou a atenção para isso foi o padre da minha paróquia. E aí eu fui na escola, né, para conversar com a professora para saber se ele também tinha esses sintomas lá. E aí tinha. Então a minha primeira atitude foi procurar um médico, né, e levar o meu filho para fazer os exames para ter certeza, para ter um diagnóstico realmente comprovado. E foi detectado que o meu filho realmente tinha déficit de atenção, né, e hiperatividade. Eu fiquei assustada. Né, lógico, né? Ninguém quer ter um filho defeituoso, então a gente já fica achando, a gente sempre aumenta a história, né? A gente sempre aumenta a situação. Então eu fiquei apavorada, achei que meu filho não ia ter condições de aprender, ia ser sempre uma criança assim inferior, né, em relação ao aprendizado com as outras crianças, né? E todos na minha casa nós ficamos muito preocupados, né? Então meu filho começou a tomar remédio, né? E na época eu não quis dar o Ritalin, que é o remédio mais usado para déficit de atenção. Eu não quis dar porque ele tinha uns efeitos bastante fortes e eu optei por um mais fraco. E o médico também pediu que seria muito importante ele fazer atividade física e passar com uma psicopedagoga, né, para ajudá-lo na autoestima, ajudar ele a não se sentir inferior às outras crianças. Então foi esse processo. Então na minha casa, eu e minha família, passamos a tratá-lo normal, incentivá-lo a aprender, incentivar a gostar de estudar, ajudá-lo, né, sem ficar criticando por ele ter dificuldade. Então isso ajudou muito. A professora também foi fundamental, porque a psicopedagoga passava relatórios para ela, passava atividades que ela podia fazer com ele que ajudava. Na minha casa a gente também passou a ajudar mais atividades assim de memorização para ajudá-lo. Então foi um processo assim que envolveu a todos. Hoje o meu filho ele tem 18 anos, né? Então hoje ele já não sofre mais de hiperatividade. Ele não tem mais aquela inquietação que ele tinha quando ele era criança, então ele é mais tranquilo, ele aprende com mais facilidade porque o remédio também ajuda, né? Ele ficar mais tranquilo, não ficar angustiado, não ficar irritado. Então tudo isso ajuda no aprendizado. Então hoje meu filho tem uma vida aqui praticamente normal, eu diria, né? O médico sempre fala que a gente não pode deixar ele se sentir como se ele fosse um doente. Ele tem uma dificuldade, né? Desde que ele cuide, ele pode ser um adolescente, um adulto normal. Eu acredito que isso foi um processo bastante importante para ele melhorar. Muito obrigado mesmo para vocês, pais, que deram este testemunho, né? Tempo atrás eu me encontrei com um casal que o filho tem a síndrome de Down, né? E eles me falaram todas as reações negativas que eles tiveram quando souberam que o menino no ventre da mãe tinha esta doença, aborto, não aborto, rejeitar a criança. E como agora esta criança, Down, se tornou a pérola preciosa da família. Que bonito, agradecemos a Deus, né? No terceiro bloco iremos ainda mais enfrentar estas temáticas para poder você não ter medo, pai e mãe, destes que podem ser para você sofrimento, que em vez são uma bênção de Deus. Daqui a pouco volto. Entramos então neste terceiro bloco. Então, vamos ver. Este tipo de doença é irrecuperável? Não tem jeito? Devo viver como viviam tantas vezes lá nos séculos passados, que estas pessoas eram colocadas de lado? Ou devemos chegar como fez Hitler, querendo eliminar todos aqueles que tinham deficiência, nem entravam no campo de concentração, mas era colocado logo lá no forno? Terrível. O homem a que ponto quer chegar?
Não, na verdade tem uma experiência. E agora mais podemos ver com muita alegria o caminho que se pode fazer. Vamos lá. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de 3% a 5% das crianças possuem TDAH, mas infelizmente nem todas passam por tratamentos causando um prejuízo significativo na vida delas, pois é comum a queda no rendimento da escola por causa de desorganização, da falta de paciência para assistir às aulas e estudar. E agora conversamos com a psicóloga Sheila, que nos orienta a ajudar essas crianças. Quando começa esse distúrbio? Na verdade, assim, não tem ao certo. Normalmente começa na infância. Essa criança normalmente tem que apresentar esses comportamentos mais de 5 espaços. Ou seja, 5 espaços sociais que ela frequenta tem que apresentar esse comportamento. E também assim, não é em um dia ou 2 dias, são alguns meses e a partir da avaliação do médico. Então, assim, não é, às vezes a criança está vivendo uma situação difícil, aí ficou agitada, ansiosa, está com hiperatividade. Não, não é dessa forma. Mas normalmente surge na infância e fica mais perceptível isso na escola, quando a criança ingressa na escola. Por quê? Porque na escola ela vai se destacar por esses comportamentos. Então vai ficar mais perceptível. E aí, a partir da avaliação dos professores, com a conversa com os pais, o histórico da criança, e aí pode sim já entender que já começou o distúrbio. Os pais perceberam, a escola, enfim, com tudo isso, vai procurar um médico, o psiquiatra. E se for necessário, ele vai passar uma medicação. Normalmente passa uma medicação. E o psicólogo também, que pode aplicar testes psicológicos para complementar nessa avaliação. Aí pode-se chegar no diagnóstico e com o histórico, lógico, levando em conta o histórico de vida dessa criança também. Então o que acontece? Com a psicoterapia, os pais vão ter uma compreensão melhor do quadro, eles podem fazer também junto um trabalho com os professores, até para saber lidar melhor com todos esses comportamentos que são apresentados. Porque normalmente crianças que têm esse distúrbio, precisam realmente de um direcionamento, necessitam de uma rotina, muitas vezes de uma agenda até, porque depois também vai vir a adolescência, enfim, até para poder se organizar. E o adulto pode direcionar e ajudar nessa parte. Esse vazio nós chamamos de angústia. Essa angústia coloca o ser humano num estado de agitação. Essa agitação nós nomeamos como ansiedade. E normalmente todo transtorno de ordem emocional tem uma grande ansiedade. Essa ansiedade a criança não vai conseguir sustentar e ela vai extravasar em hiperatividade, vai extravasar em agitação, vai extravasar. Então, como diagnosticar? Criança, normalmente, por si, muitas vezes, ela é agitada. Mas é a intencionalidade, é a intenção, é o grau. Se a criança não consegue se sustentar, porque lá existe, sim, uma coisa muito forte. Lá tem que ter uma intervenção. Então, quando aparece um transtorno, tem que perguntar qual é a causa. Qual é a raiz? Onde que está a fonte? Tem ordem física? Sim, está diagnosticada, mas não basta você só dar o remédio em si, você tem que trabalhar um todo. A pessoa imperativa ela é impulsiva, mas também tem a pessoa impulsiva que não é imperativa. Essa pessoa impulsiva é alguém que não teve limite. Tudo que é excesso, tudo que é desequilíbrio, tudo que é exagero tem um elemento compensador. Agora, precisa ler em que dimensão está isso daí. Qual é a intensidade? Porque medo, agitação, ansiedade, todos nós temos. O problema é a velocidade. O problema é a intensidade. Por isso eu falo, papai e mamãe, a ansiedade está muito ligado a uma falta, a uma carência. Então, por isso que é necessário criar um ambiente. Acordar com serenidade. Porque muitas vezes a mãe acorda a criança, vamos lá, vamos para a escola, naquela agitação toda terrível. Pega aquele trânsito da grande metrópole, buzina, xinga, depois fala, vai, tchau, o menino não dá nenhum beijo. Daí vai falar, meu filho é imperativo.
Não é que ele é imperativo, ele é produto de um ambiente agitado. E esse ambiente agitado desencadeia muitas vezes essa ansiedade, essa angústia. E aí, hoje estão dando muito doença onde não há doença. Porque muitas vezes a raiz vai além. Um adulto que não foi tratado de déficit de atenção, ele passou a vida inteira sendo rotulado como ignorante, como estúpido, como agitado. Com certeza essa pessoa se envolveu em muita briga, foi expulso de escola, foi excluído e foi aumentando a ferida. E toda pessoa ferida se fere e fere o outro. Essa pessoa com certeza já bateu o carro muitas vezes, já tomou muitas multas, passou muito farol. Ele é agitado, tem uma bomba dentro dele. Tem uma bomba dentro dele que poderia ser muitas vezes amenizado com apenas um toque, uma presença, uma palavra. E aí, voltando à fala inicial, um remedinho às vezes. E às vezes nem tanto um remédio, um chá. Um chá, uma boa música. Pessoas imperativas, a gente precisa conhecer a natureza. Às vezes uma boa música acalma. Bater foto acalma. Levar ao shopping, passear, ele tem que ter um ponto para extravasar. O programa Arte da Vida hoje traz um tema importantíssimo para nós, sobre o déficit de atenção. Quando nós estamos falando do déficit de atenção, no qual acontece nas crianças e que podem ter consequências até a fase adultas, para nós responsáveis das crianças, pais, professores, padres, catequistas, nós temos que ter atenção para ajudar essas crianças a serem profundas, a viverem constantemente tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então tem alguns pontos que nós temos que estar atentos. Primeiro, a distração, a questão de crianças que vivem perdendo os objetos. Coloca ali, coloca em outro lugar, não sabe onde colocam. A dimensão da lição da escola, a lição da catequese, as orações que vão esquecendo. São crianças agitadas, crianças que não querem viver nos passeios calmos, silenciosos, um piquenique ali tranquilo. Não são crianças agitadas, impacientes, que não aguentam filas, que não aguentam esperar, que vivem desatentas àquilo que os pais pedem. Filho, não pode fazer isso. De novo, você tem que repetir 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Então, precisa de um tratamento, precisamos de ajuda e precisamos de conhecimento para fazer com que as nossas crianças se tornem crianças profundas, atentas também à palavra de Deus, que serão testemunhas e prolongarão o Evangelho de Jesus para o mundo. São crianças impulsivas, as crianças que sofrem desse déficit de atenção. Por isso é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Também de nós, igreja, queremos juntos nos unir a você nesse programa para dizer, temos atenção e vamos levar esse conhecimento a muitas famílias para que elas possam de verdade ajudar os seus filhos e possamos testemunhar para o mundo muitas famílias, imagem da Trindade, que possam testemunhar a vida e a verdade para o mundo. Deus abençoe. Que bonito, né? Então, coragem. Eu recordo um livro, na verdade são 10 livros, sobre Jesus que revela a uma mulher a vida dele lá na Terra Santa, né? E como a um certo ponto esta mulher pergunta para Deus, para Jesus, e estes que são doentes, Down, que têm handicap, paraplégicos, cegos, Jesus diz por esta mística, se o mundo, seus pais soubessem como são graça pela família e pelo mundo inteiro estes filhos que eu permito que nasçam assim. É uma descoberta que você, papai, está fazendo e que você, mamãe, pode fazer e que está fazendo da beleza, da pérola preciosa que é este teu filho, que nós dizemos com handicap, mas que na verdade é uma pérola preciosa pela sociedade e para você, família. Obrigado por tudo, obrigado pelos especialistas. Família, não tenha medo, vai enfrentando com amor, porque é a presença de Jesus na sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus te abençoe.